Olá pessoal, Edmilson Dantas. Vou mostrar para vocês como planificar o mesociclo para levantamento de peso no sistema LPO System. Esta é uma tabela, tá, de um mesociclo de treino, onde vamos distribuir aqui os dados para tentar compor um mês de trabalho no sistema LPO System. Como referência, temos alguns dados de X, tá? Algumas referências para distribuir e fazer o nosso mesociclo. Tabela número 1, distribuição de volume por mesociclo por mês de treino, para 2 ou 3 treinos semanais. Repetição mensal. Para o mês competitivo, a indicação do nosso sistema é que esteja entre 500 e 600 repetições no período competitivo. E no período preparatório, que esteja entre 800 e 1.200 repetições o período preparatório. Vamos utilizar na nossa planificação 1.000 repetições. Vamos à planilha de planificação começar a inserir os dados. 1.000 repetições seria o volume total desse meu mês de treino. Eu tenho que descobrir agora como fazer a distribuição entre exercícios de técnica e exercícios de força. Exercícios de técnica seria o arranque e o arremesso, exercícios considerados de força, agachamento e puxada. Pede para que eu vá buscar na tabela número 2 essas referências, tá ok? Vamos voltar à tabela, aqui está, tabela número 2, variantes de técnica e força. Período competitivo, PC, me diz que para a técnica, para arranco e arremesso, eu teria que fazer 60% das repetições e que no treinamento de força, nesse mesmo período competitivo, eu teria que fazer 40% das repetições, entre agachamento e puxada. No período preparatório, PP, que é o que eu estou utilizando no momento, eu teria que fazer 40% do volume total entre exercícios de arranque e arremesso e 60% em exercícios de força. Seria agachamento e puxada. Vamos inserir esses dados na nossa tabela de planificação. Para a técnica, 40%, que totaliza 400 repetições. 40% de 1.000 repetições, 400 repetições. Exercício de força. Tabela número 2 me diz que eu tenho que utilizar 60% do volume total. 60% de 1.000 repetições seriam 600 repetições. 600 mais 400 totaliza 1.000 repetições. Agora eu vou para a divisão entre os exercícios de técnica. Distribuir esses 40% do exercício técnico entre arranco e arremesso. Vou distribuir de forma igualitária. 20% para arranco, então seria 20% de 1.000 repetições, 200 repetições. 20% para arremesso, que seria 20% de 1.000 repetições, 200 repetições de arremesso. Para exercício de força, dividir os exercícios de força, eu tenho 60%. Sempre priorizo como principal exercício o agachamento. Desses 60%, 45% de 1.000 repetições, que seriam 450 repetições, eu farei de agachamento nesse mês. Para completar, 15% de 1.000 repetições, que totalizaria 150 repetições, seria para exercício de puxada, tá? Então seria assim, 150 mais 450 me daria 600 repetições, mais 200, 800 repetições, mais 200, 1.000 repetições, seria o total de volume. Agora eu já sei o quanto farei em cada um dos exercícios. No arranco, 200 arrancos no mês. Arremesso, 200 arremessos em um mês. Agachamento, 450 movimentos de agachamento. E de puxada, 150 movimentos para esse mês. Agora eu preciso descobrir como distribuir isso entre as semanas de treinos de um mês. Então eu tenho que procurar na tabela número 3 a referência percentual para o micro 1, para o micro 2, para o micro 3 e para o micro 4. Vamos à tabela de referência. Vamos procurar a tabela número 3, chegando aqui à tabela número 3, tá? Onde indica distribuição do volume nas 4 semanas do mesociclo. Variantes do período preparatório, PP, me diz que para a primeira semana eu tenho 28% das repetições, para a segunda semana 32% das repetições, para a terceira semana 22% das
repetições, e para a quarta semana, 18% das repetições. Vamos inserir esses dados nos micros desse mês. Então seria 28% na primeira semana, 28% de 1.000 repetições seria 280, 32% na segunda semana, 32% de 1.000 repetições, 320 repetições, 22% na terceira semana, 22% de 1.000 repetições, totaliza 220 repetições, e finalizando 18% na quarta semana, 18% de 1.000 repetições, 180 repetições. Qual foi o indicador agora? Agora eu sei que durante a primeira semana, entre os exercícios de arranco, arremesso, agachamento e puxada, eu teria que fazer 280 repetições. Entre os exercícios de arranco, arremesso e puxada, na segunda semana seriam 320 repetições. Entre os exercícios arranco, arremesso, agachamento e puxada, na terceira semana eu teria 220 repetições. E para os mesmos movimentos, na última semana, eu teria 180 repetições. Já está distribuído como será cada semana de treino e com o seu percentual. Vamos agora procurar na tabela 4 como distribuir isso semanalmente, tá ok? E na tabela 5, como distribuir esse volume de repetição entre as zonas de trabalhos. Eu tenho aqui já um indicador que na primeira semana eu teria 56 arrancos para fazer. Como chegou a esse cálculo de 56 repetições? O que seria? Eu sei que aqui eu tenho 200 repetições para fazer em um mês de arranco, 28% das 200 repetições me dariam 56. Na primeira semana, para arremesso, eu tenho 28% do volume total de arremesso. 28%, indicador da primeira semana, de 200 repetições, me indica que seriam 56 repetições também de arremesso. Para o agachamento, eu tenho 126 repetições. Como chegou esse cálculo? 28% de 450 seriam 126 repetições. E para a puxada, 42 repetições, seria 28% que se destina à primeira semana. Do total de puxadas que eu tenho para o mês, que seriam 150, esse indicador seriam 42 puxadas, tá? Aí estou aqui com o novo indicador da segunda semana, semana número 2, 64 movimentos de arranco, arranco 2, segunda semana. Como chegou a esse cálculo? Do meu arranco total, que são 200 repetições, eu teria que fazer 32%. Na segunda semana, semana número 2, micro número 2, significa 32%. 32% do meu volume total seria 54 repetições. 32% do meu volume total de arremesso indica 64 repetições para arremesso, semana 2. 32% de 450 repetições, seriam 144 repetições de agachamento. 32% de 150 repetições seria 48 repetições para a segunda semana. E assim vamos fazer sucessivamente nas semanas posteriores, tá? Agora, o que eu preciso descobrir? Como distribuir a intensidade e a média relativa desse treino. Esse total de repetição distribuído pelos percentuais de zona 1, 2, 3 e 4 para cada trabalho. Vamos dar uma olhada agora na tabela número 5. Vamos descer um pouquinho mais aqui, tá? Chegando na tabela número 5, a tabela de intensidade e a média relativa, que seria a intensidade do trabalho, qual percentual eu trabalho com cada carga, tá ok? Então aqui eu tenho indicador de zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Zona 1, o que significa para arranco, arremesso e agachamento? 55%. Zona 2, 65% do meu máximo. Zona 3, 75% do meu máximo. Zona 4, 85% do meu máximo. Lembrando que para puxadas, tá? Tanto de arranco como arremesso, os percentuais são diferentes. Só para a puxada, arranco, arremesso e agachamento, os percentuais básicos são 55, 65, 75 e 85%, ok? Vamos dar uma olhada aqui no período preparatório, PP. Me indica aqui para arranco, arremesso, agachamento e puxada, a minha intensidade de trabalho por zonas de trabalho seriam essas: 22% para o primeiro peso, das repetições que eu tenho destinada para o movimento, 38% para o segundo peso, 28% para o terceiro peso e 12% para o quarto peso de trabalho, tá ok? Vamos inserir isso na tabela então. Estamos aqui, intensidade e a média relativa do treino me diz que
Para a primeira semana, eu tenho 22% das repetições. Para a primeira semana não, perdão, primeira semana, primeiro peso de trabalho. 22% de 56 seriam 12. 38% para o segundo peso. Seriam 38% de 56, 21. 28% para o terceiro peso. Seriam 16 repetições. E 12% para o quarto peso, que seria 7 repetições. Se somarmos 12, 21, 16 e 7, me totaliza 56 repetições. Eu já sei que durante a semana, entre segunda a sábado, eu devo determinar 2 ou 3 dias de treino. Eu tenho 12 repetições com o primeiro peso, 21 repetições com o segundo peso, 16 repetições com o terceiro peso e 7 repetições com o quarto peso. Como eu vou distribuir isso agora? Então eu vou procurar a tabela número 4 para distribuir durante a semana de treino como será feito o treino. Vamos retornar à tabela e vamos pegar aqui, ó, tabela número 4, distribuição do volume nos dias da semana para o micro. Variantes para 3 treinos e para 2 treinos. Então, com volume de 1000, eu vou utilizar 3 treinos. Treinaria segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sábado, tá ok? Então, assim, para o primeiro dia de treino, do volume total, eu tenho 35%, para o segundo dia 40% e para o terceiro dia 25%. Vamos inserir isso na tabela para ver como ficaria, tá ok? Então aqui, 35% na segunda-feira, 35%, não tenho nada na terça, seria um dia de descanso. Quarta-feira, teria 40% desse volume, na quinta-feira nada, sexta-feira 25% desse volume. Aqui estaria a distribuição das 12 repetições entre segunda, quarta e sexta. Eu teria na segunda, no primeiro peso, 12 repetições, tá? Total para a semana. Na segunda-feira eu faria 4, na quarta-feira eu faria 5, na sexta-feira eu faria 3 dessas 12 repetições. E assim sucessivamente para cada peso. Então, para vocês terem uma ideia, se o meu aluno levanta 100 quilos, e eu sei que a zona número 1 corresponde a 55%, tá? Zona número 1 de trabalho. Ele teria 4 movimentos com 55 quilos. A zona número 2 significa 65%. Ele teria com 65 quilos 7 repetições. Zona número 3, 75%, seriam 75 quilos, 5 repetições. E na zona número 4, 85%, que seriam 85 quilos, 2 repetições. E assim eu teria a mesma sequência por peso na quarta e na sexta-feira. Vou agora distribuir para o arremesso para vocês verem como ficaria também. Tenho 22%, 38%, 28% para o terceiro peso e 12% para o último peso. Perceberam? Já vai distribuindo automaticamente nos dias de semana, onde eu teria na segunda-feira esse número de repetições para arranco, na segunda-feira esse número de repetições para arremesso, e agora eu vou determinar a mesma intensidade, a média relativa, para os movimentos de agachamento, tá? Então eu teria a distribuição na terceira zona com 28% e na última zona com 12%. Vou fazer isso também para o trabalho de puxada, 22% para o primeiro peso, 38% para o segundo peso, 28% para o terceiro peso e 12% para o quarto peso de trabalho. Então eu tenho aqui já arranco, eu sei que eu vou fazer 4 pesos diferentes, 4 repetições com o primeiro, 7 repetições com o segundo, 5 repetições com o terceiro e 2 repetições com o quarto peso. No arremesso, 4 repetições com o primeiro peso, 7 repetições com o segundo, 5 repetições com o terceiro peso e 2 repetições com o quarto peso. No agachamento, 10 repetições com o primeiro peso, 7 repetições com o segundo, 5 repetições com o terceiro peso e 2 repetições com o quarto peso. Tá ok? Para a puxada, 3 na primeira zona, 6 na segunda, 4 na terceira e 2 movimentos com o último peso de trabalho. Tenho determinado já a primeira semana de treino, automaticamente já saiu a segunda semana de treino e assim sucessivamente, tá? Aqui eu preciso agora, na semana 2, distribuir a intensidade média relativa, que seria 22%, 38%, 28% e 12%, primeiro, segundo e terceiro peso. Assim, vou fazer na semana número 3, dando a mesma intensidade à média relativa, para que vocês observem,
essa distribuição. Vamos completar aqui um copiar e colar para a gente ver o número dos movimentos. Tabela de cálculos também para essa distribuição, tá? E fazer também aqui na quarta semana de treino essa mesma distribuição, e assim eu terei um mesociclo completo de trabalho distribuindo as 1000 repetições por 4 semanas de treino, tá ok? Não é difícil essa planificação, tem que prestar atenção e inserir os dados e fazer apenas os cálculos corretamente. Vamos agora passar para a planificação, cada um fazendo a sua manualmente, para ver se realmente vocês conseguiram aprender esse sistema de trabalho, tá ok?